Hey galera, meu nome é Jason e no Dica de Desenho de hoje nós vamos falar de algo que as pessoas têm muita preguiça de fazer, mas quando você faz é muito legal e faz uma diferença brutal na sua história em quadrinhos, principalmente no seu mangá, que são as linhas de ação, linhas de movimento, linhas de efeito, linhas de... Como está no título do vídeo, hoje a gente vai falar das linhas de ação ou linhas de movimento que fazem uma diferença muito grande no mangá quando você faz, assim, por mais que dê preguiça às vezes de você fazer várias linhas perpendiculares umas às outras, né? Me enrolando todo pra falar aqui. Ela faz uma cena que às vezes não tem destaque ou importância nenhuma se tornar uma cena muito bonita, com muito destaque e muita importância dentro da história. E por isso é importante você saber fazer ela. Esse tema já foi pedido algumas vezes nos comentários e por isso eu estou trazendo ele hoje aqui, porque ele é muito importante para qualquer quadrinista saber fazer. Hoje você tem vários softwares que fazem, né, a linha de movimento. O próprio Mangá Studio ele tem esse sistema de linha de movimento e tal. Não sei exatamente como que funciona, porque eu não uso, mas eu sei que tem. Só que é bem interessante você saber esses conceitos que eu vou passar no vídeo exatamente para você saber aplicar ele mesmo nesses softwares que fazem meio que automático, né? Eu sei que nada realmente é totalmente automático assim. Ou mesmo se você pegar uma imagem, tem várias linhas de movimento que eu peguei, tem kits do DeviantArt muito bons com vários tipos de linhas de movimento e tal para você baixar e aplicar. Só que é importante você saber em qual cena você aplica determinado tipo de linha de movimento e a gente vai ver tudo isso no vídeo. Mas antes, galera, quero avisar vocês que o Hooligan agora entrou na revista mensal de mangás nacionais Action Riken. A revista ela é lançada todo mês, isso é uma revista mensal. Ela conta com várias séries totalmente brasileiras, cada mês tem um capítulo de uma série, de várias séries, né? Tipo essas antologias japonesas aqui, onde você tem um compilado com várias histórias e um capítulo de cada história. Então a gente tem uma revista assim brasileira. Por enquanto ela é digital, né, totalmente, não tem versão impressa assim. Infelizmente o Brasil ainda não tem mercado para isso ser viável. Vocês ouviram isso? O meu gato peidou. É sério? Eu não acredito nisso. Eu espero que a câmera tenha captado o som. Isso ser viável. Ainda não é viável no Brasil você ter essa revista impressa, então eu espero que um dia seja, né? O importante é que o Hooligan agora vai estar nessa revista também, todos os capítulos você vai poder ler lá. Você vai poder acompanhar junto com as outras histórias que tem lá. Então aqui na descrição vai estar o link, né, pra revista. E elas já estão na edição 12, então você tem outras 11 revistas aí pra fazer. Edição 12 com essa capa aí, que você tá vendo na tela, que fui eu que fiz com todos os protagonistas das séries, né, atuais da revista. Lê lá, lê as séries, lê o Hooligan por lá e acompanha, galera. É nóis. Então, vamos nessa aprender linha de movimento. Você tem várias representações de linha de ação. Cada uma vai representar uma coisa diferente, dependendo da imagem que você quer passar, da mensagem que você quer passar com o seu desenho. Uma coisa importante que você deve ver na linha de ação que você vai fazer é a distância entre os traços que ela vai ter. Eu vou passar aqui mais ou menos um esquema da linha, uma linha simples. Você fazer todos os traços no mesmo tamanho, fica parecendo uma margem de caderno e você perde um pouco o impacto de uma linha de movimento, de uma linha de ação. É por isso que eu falo, a distância que você faz uma linha da outra, ela vai influenciar bastante no impacto que você quer causar na cena. Então, uma coisa que eu costumo fazer nos meus próprios mangás é fazer normalmente de 2 ou 3 linhas coladas e uma um pouco mais distante da outra. Claro que você não vai mantendo tipo 3 e uma distante, 3 e uma distante. Você faz, por exemplo, aqui 3 pertos, 3 pertos, 3 perto, uma distante, aí 2 perto, aí você vai distancia de novo, faz mais 4, por exemplo, distancia um pouco,
faz mais duas, distancia um pouco de novo. E pode distanciar mais uma vez, sei lá, faz duas. Uma coisa que fique um pouco aleatória, mas que você consiga trabalhar com essa diferença de proximidade mesmo das linhas que estão paralelas uma à outra. Isso dá muito mais impacto do que quando você vê assim. Espero que vocês consigam estar enxergando, a câmera consiga estar passando essa diferença. Isso aqui causa muito mais impacto no que você está fazendo, no que você está passando na sua cena. Uma coisa importante para você fazer quando você parar a linha também, se a linha não for pegar todo o limite do seu quadro, né, você vai fazer a linha pegando ele inteiro, é você não parar a linha no mesmo ponto, ou tentar fazer um desenho com essa linha que você está querendo passar. Por exemplo, você imagina por exemplo um círculo aqui, e você vai trabalhando com essa linha de modo a ir preenchendo e fazendo esse desenho circular aqui na sua cena, né? Quer dizer, você vai representando nesse estilo circular, só que quanto mais irregular você fizer assim, ela vai ficando até mais natural. Porque uma das coisas que você tem que fazer quando você vai fazer a linha é ela terminar o mais fina possível. Então ela pode começar um pouco grossa, que é você forçando mais a caneta com o papel, e você retira a caneta com rapidez na ponta, e ela vai afinando. E fica esse desenho mais certinho, mais bonitinho para representar. E você pode fazer isso realmente ficar bem irregular. Igual eu estou fazendo aqui, uma não termina necessariamente no mesmo comprimento que a outra. E assim você consegue representar bem. E como eu disse, sempre deixando meio aleatória essa distância entre as linhas e tal, fazendo linhas próximas, linhas mais distantes. Isso vai dar uma variedade e, como eu disse, vai aumentar o impacto da cena que você quer causar. Outro aspecto da linha de movimento é a grossura dela. Então vamos supor que você vai fazer uma cena de linha radial. Vamos passar primeiro a linha radial, que ela é um pouco mais complexa. Vou fazer aqui como se fosse um quadrado para eu representar uma cena. Se você vai fazer uma linha radial, você vai usar o princípio da perspectiva, que é pegar um ponto, por exemplo, no centro, ou em qualquer outro lugar da folha que você queira, e você vai fazendo a linha seguir para esse centro. Aqui um exemplo mais ou menos. Então você vai preencher toda essa área com essa linha que você vai guiando até esse centro que você marcou. Só que daí você tem vários estilos dependendo do impacto que você quer causar, por exemplo. Aqui eu fiz um contínuo, como se eu estivesse fazendo essas. Quer dizer, uma bem próxima da outra, só variando um pouco a distância entre elas, mas preenchendo toda essa área. Você tem como fazer preenchendo pequenas partes, por exemplo, vai aqui, aí dá uma distância grande e faz de novo algumas linhas perto, dá mais uma distância grande, faz novas linhas próximas. E isso vai influenciar de novo no impacto que você quer causar na sua cena. Então, quando você faz um traço mais assim, você está causando muito mais impacto, né, em nível de intensidade, do que quando você faz assim, que é um impacto um pouco menor. Aí, é um impacto um pouco menor da cena que está causando. E aí, como eu ia falar, você tem como variar a espessura, a grossura desse traço para causar diferentes níveis de contraste e de impacto na sua cena. Novamente, já que essa função básica da linha de ação, então você vai ouvir eu falar de impacto aqui o vídeo inteiro, vai se acostumando. Não tem outra função a linha de movimento além de causar um impacto maior na cena, sobretudo no mangá que você usa isso muito. Então vamos supor aqui que eu estou fazendo aqui as linhas, eu vou juntar elas muito mais, isso vai gerar um tom mais escuro, mas você pode ir acrescentando, ó, igual eu estou fazendo,
você pega e vai somando essa linha, pintando por cima, principalmente na base, né? Deixando a base mais grossa e afinando a ponta. A ponta ela sempre vai ser fina, senão você perde totalmente a noção, né, do que você quer fazer, né? Que é essa linha indo até em direção ao centro. E isso já causa outro impacto totalmente diferente dos outros anteriores. Então aqui você está vendo vários tipos de linha de movimento e de ação, né, que você pode usar no seu mangá. E é claro que daí, do mesmo jeito que quando você está usando as linhas finas, né, com a mesma espessura, você diferencia a distância entre elas. Quando você está usando linhas com uma espessura mais grossa, você diferencia tanto a distância quanto a espessura. Então você faz linhas mais grossas coladas com linhas mais finas. E novamente essa variedade que vai dando impacto, que deixa esse visual da linha de movimento bonito e não fica uma coisa retinha e certinha, muito robótica. Então aqui, ó, você já tem vários níveis de impacto diferentes. E é claro, do mesmo jeito que eu fui preenchendo aqui vários, você tem como fazer essa que é com pouco preenchimento, também com diferentes níveis de grossura. Então aqui você consegue ver vários tipos diferentes que você pode trabalhar. A maioria deles aqui é funcionado para ação, mas tem uma outra que eu vejo bastante ser utilizado no One Piece especificamente, que eu acho bacana, ela representa a felicidade. Ela dá a mesma noção de impacto, mas ela é muito mais alegre, que é uma linha tracejada. Então você vai fazendo o mesmo sentido, só que ao invés de você fazer uma linha contínua, você vai tracejando ela em direção ao centro. E isso passa uma imagem alegre para a cena, uma imagem radiante, digamos assim. Como se esse tracejado representasse, né, não só o vento do impacto da cena, igual às outras, mas representasse realmente com um brilho saindo da cena. Então essa linha aqui você pode usar muito para cenas felizes e tal. Se vocês repararam, conforme eu fui fazendo essas representações aqui da linha de ação radial, eu fui sempre fazendo em sentido anti-horário, girando a régua em sentido anti-horário. Quer dizer, fazendo de cá, nessa direção assim. O motivo principal de fazer isso, ele tem a ver com você borrar a folha. No caso, como essa caneta era de secagem rápida, nessas canetas assim, descartáveis que a gente compra de secagem rápida, e você não vê tanto isso, então não tem problema de você fazer um traço e já passar a régua em cima dele. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma bico de pena, onde a secagem ela demora um pouco mais, se você fizer um traço aqui e passar a sua régua para cá, você vai borrar toda a sua folha, e eu vou até representar isso. Eu vou sujar minha régua para mostrar para vocês o que acontece. Ainda borrou pouco a folha, mas aqui a minha régua também, ó, ela tá suja. Não sei se a câmera vai conseguir reparar, como eu tô usando pouca tinta, você não consegue reparar isso tanto. De qualquer modo, ele vai borrar a folha se você não girar nesse sentido, que é o sentido onde sua régua não passa em cima do desenho que você fez. Isso também vai te dar uma noção maior do que você está fazendo, porque se você vai passando a régua por cima do que você fez, você perde um pouco a noção, porque você vai estar apagando, né, tipo, impedindo a sua visão daquelas linhas que você está fazendo. Conforme você vai virando nesse sentido, você vai vendo tudo que você fez e tem um melhor controle das próximas coisas que você vai fazer para ficar harmônico com o que você já tinha feito. Ó, meu dedo como é que ficou também. Uma coisa que eu quero falar, a régua, ela normalmente nessa área aqui, ela é um pouco mais fina, né? Ela tem essa parte, o corpo grosso, e nessa ponta ela vai afinando. Normalmente a gente usa a régua assim, quer dizer, não é só você aprende, você vai pôr aqui para medir e vai fazer seu traço. Quando você vai trabalhar com uma caneta, seja dessa aqui, e principalmente se for pena, mas a da pena eu vou falar um pouco mais adiante, elas têm uma área para ponta, e normalmente essa área ela costuma ser um pouco maior do que
essa área fina da régua. Ou seja, na hora que você passar assim, muitas vezes a sua ponta vai ter contato com essa área, o que vai desgastar e estragar a ponta da sua caneta. E normalmente pode fazer seu desenho ficar serrilhado. Então, quando você for contornar, tenta virar sua régua ao contrário e vai ficar essa área aqui levantada. Ela não vai ter contato com a folha, essa ponta. Então, a sua régua vai entrar em contato com a parte que não é a ponta da sua caneta, né? Essa parte aqui metálica. E você vai conseguir fazer seu traço. É claro que daí você vai ter que ter um controle da sua mão, porque quando você está usando assim, ela não tem como escapar muito ou como inclinar muito, porque você está ali retinho e rente à folha. Quando você usa assim, você já tem capacidade de passar 3 traços diferentes de acordo com a sua inclinação, né? Então você tem que ter controle da sua própria mão para você fazer o traço reto na direção que você quer. E é claro, você pode usar isso em benefício próprio. Então, em vez de você usar assim e sempre ir mexendo a régua para poder fazer, por exemplo, essa linha de movimento assim, você consegue fazer muito mais facilmente usando esse lado e passando em diferentes ângulos. E só afastando para quando você quiser dar esse espaço maior que eu falei, que é essa variável na linha de ação que você está fazendo. Então é uma técnica bacana para vocês treinarem. Pegar a régua do lado contrário, de modo que fique esse espaço aqui, e ir trabalhando assim, fazendo a linha reta, repassando várias vezes para você ter esse controle, e passando 3 linhas paralelas uma à outra, mas que seja pertinho, com a régua na mesma posição, igual eu mostrei, com diferente nível de inclinação da sua mão. E minha régua está borrando todo o papel aqui porque eu fiz aquele experimento com a pena. Quando você vai trabalhar com pena, isso é ainda pior, porque a pena ela fica normalmente com essa parte cheia de tinta. Então na hora que você vai relar, se você fizer assim, sua régua vai ficar toda manchada. Não sei se está dando para ver, mas aqui ficou toda uma camada de tinta da régua. Pronto, agora vocês conseguem ver. E aí, se você vai passando a régua pelo seu papel, você vai borrando o seu desenho, você corre o risco de estragar tudo que você fez. E mesmo quando você faz assim, dependendo da altura da sua caneta, você vai borrar ainda aqui e sujar a sua régua. Então, o que é aconselhado você fazer nesse caso? Aqui, ó, essa régua normalmente que eu uso para fazer contorno com pena. Ela tem essa gambiarra aqui, que são esses pedaços de isopor colado, porque isso faz com que a régua ela fique distante do papel. Então, a régua vai entrar em contato com a parte onde não tem tinta da minha caneta. E quando eu passar, eu não borro nem a régua, nem o meu papel, tá acabando de tinta aqui. Eu consigo mergulhar minha pena tranquilamente e usar minha régua. E daí, como ela tá mais alta, eu tenho ainda mais níveis de inclinação para fazer aqueles traços. Então, se você vai usar pena, tenta usar aqui. Vai ter um post no site, eu vou linkar aí na descrição do vídeo, um post mostrando mais ou menos como que você pode fazer isso e tal, que eu vi num livro do Akira Toriyama chamado Como Ser Mangaka, alguma coisa assim. E do mesmo jeito que aqui na radial você pode diferenciar a espessura do seu traço, para dar essa diferenciada na linha que você vai fazer, na linha horizontal, assim, né, na linha reta, seja horizontal, seja vertical, ou até mesmo diagonal, mas nessa assim que não segue esse movimento em direção ao ponto de fuga, você também pode variar a espessura do seu traço. Então, você pode fazer um traço que ele fique mais grosso. Essa caneta tá ruim. Você pode fazer um traço e deixar ele mais grosso, junto com outros traços finos, e variando essa espessura para causar essa mesma impressão que você causa na linha radial ali que eu representei. O que você tem que tomar cuidado? Tá vendo aqui o jeito que parou, com linha separada e tal? Isso acaba ficando feio. Então, ou você tenta fazer ele
de um modo triangular, né, para a linha sempre terminar fina, ela não terminar quadrada e tal, o que deixa um visual meio estranho. Então assim, por exemplo, terminando fina, só que daí fica meio complicado, porque se você vai fazer paralela, ela vai ficar, por exemplo, mais perto aqui do que aqui. Vai ficar um pouco torto, vai ficar meio estranho. Então, para fazer essas com variação de espessura, é legal você fazer igual eu mostrei aqui, que é você preencher o quadro inteiro com a linha. Então ela sair de uma extremidade do quadro e ir até a outra. Aí você pode trabalhar com essa variação de espessura. Pelo menos nessas linhas assim que não são essa radial. E aqui também vale a mesma coisa, você vai fazendo sempre na direção de cima para baixo para você ter essa visualização do que você está fazendo e não borrar a folha passando a régua em cima e tal. Aqui eu separei algumas ceninhas que eu tinha feito antes, porque tão importante quanto saber os diferentes tipos de linha de movimento que existem, é saber onde usar esses tipos de linha de movimento, né? Tipo, em que cenas que são necessárias. Quer dizer, nem toda cena de impacto vai pedir uma linha de movimento. Às vezes uma onomatopeia só já resolve e tal. Ou o próprio impacto da cena está causado pelos desenhos em si, não por uma linha. Então aqui eu quero mostrar mais ou menos que linha de movimento que você pode usar em diferentes tipos de cena, né? Tem aqui um cara gritando na direção da câmera, tem aqui um outro cara gritando assim meio que pro céu, e aqui um cara de moto, aqui uma flecha caindo. A linha de movimento ela representa o impacto da cena, mas ela representa a direção também que essa cena está ocorrendo, tanto que ela pode ser como muitos chamam de linha de ação, mas eu conheço ela muito mais pelo nome de linha de movimento, ou seja, ela mostra o movimento da cena. Então vamos dar um exemplo aqui. Se o personagem está gritando em direção ao que supostamente seria a câmera, né, ele está em direção ao espectador, a linha de movimento ela tem que estar saindo do personagem em direção a você, né, ao espectador, para fora do quadro. Então aqui, uma linha muito bacana a gente usar é a linha radial. Então você pega e tira um ponto de referência que pode ser o meio da cara dele aqui, e daí você vai e trabalha com a linha radial que a gente passou antes. Vai fazendo aqui, eu vou fazer sem a régua, senão vai demorar demais. Vou só fazendo aqui, só que estou só representando. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo aquela linha que ela é mais espaçada, usando ela meio como se ela estivesse atrás do personagem. Você pode também passar ela e atravessar o personagem com ela, vai causar já outro impacto, como se realmente tivesse mais força, assim, o personagem estivesse mais ao fundo e o impacto da cena, a pressão da cena e tal, desse grito dele, tá mais próximo de você. Se você faz atrás, dá a impressão que o personagem está em primeiro plano e realmente é como se a cena estivesse se aproximando dele. Vou pegar aqui uma borracha e apagar novamente. Como isso traz muito mais o personagem para o primeiro plano da cena, deixando o impacto mais ao fundo. E novamente, como eu usei essa linha mais espaçada, ela dá um certo nível de intensidade de impacto. Se eu pego o quadro inteiro com essa linha radial, até tipo fazendo linhas mais maiores, né, mais compridas e tal, você tem outro nível de impacto muito maior na cena. É claro que vai ficar feio porque eu estou fazendo sem régua aqui, sem noção de perspectiva, eu também precisaria ficar girando a folha para poder fazer melhor, mas fica ruim no vídeo. Então isso já causa um outro impacto na cena. E novamente, se você ultrapassar essas linhas, fazendo com que elas atravessem o personagem, né, ou seja, estejam na frente dele, você causa um impacto ainda muito maior. E aí, para causar mais contraste, mais impacto, deixar até um pouco mais sombrio, você pode fazer aquele outro que é o que eu falei, que é você fazer as linhas elas serem mais grossas na base, variar a espessura e tal. Então assim, a mesma cena você pode usar diferentes tipos de linha de movimento, mas percebe que eu usei todas elas nesse movimento radial, porque outras linhas vão dar outra representatividade para a cena. E acaba perdendo um pouco o impacto. Como eu disse, ele está gritando na direção da câmera, então você tem que fazer a linha dar em direção à câmera também. Por exemplo, aqui o personagem ele tá com esse movimento do corpo alongado para cima, a cabeça dele está voltada para cima. Então aqui combina muito mais uma linha vertical. Ó, o impacto da cena ele vai todo para cima. No caso aqui, é difícil representar porque minha linha tá tudo torta, tudo zoada.
Mas daí você pode trabalhar com aquelas diferenças que eu falei, que é você, por exemplo, fazer linhas mais grossas, intercalando com linhas mais finas. Ou você não precisa preencher todo o cenário, no caso todo o quadro, né, com as linhas. Você pode fazer igual eu tinha falado, que é você pegar e terminando elas. No meio do quadro você também representa isso muito legal. Isso mostra meio que realmente toda essa carga sendo jogada para cima. Aqui, por exemplo, como ele está andando de moto, né, a cena está pegando pela lateral, né, de perfil, você vai fazer essa linha na horizontal, que vai representar bem esse movimento dele. Se você não for fazer novamente a linha pegando toda a extensão do quadro, o ideal é que você faça ela no movimento que o personagem está fazendo. Do mesmo jeito que aqui a gente pegou de baixo para cima para representar essa pressão, né, realmente para cima e tal, como eu disse, com o rosto dele levantado. Então você vai pegar e vai fazer a linha na direção do movimento que o personagem está fazendo. Então se ele está aqui de frente, tal, significa que ele está indo de cá para cá, né? Ele está se movendo nessa direção aqui. Então a linha ela segue nessa mesma direção e você corta ela no meio. Como eu disse antes, né? Você vai parando ela de forma irregular e tal. E aí representa essa movimentação. Aqui só foi realmente para fazer um treino, como a flecha está caindo nessa direção novamente, a linha ela segue na direção da flecha e aí você consegue representar aquilo que você quer. Se você fizer ao contrário, você perde totalmente a representatividade de movimento, né? Se fizer a linha assim, fica totalmente nada a ver com o conceito da cena que você está representando. Do mesmo modo que se você fizer, por exemplo, nessa cena aqui, fizer uma linha radial, você pegar do centro, sendo que é uma cena totalmente de perfil, você pegar do centro e fazer. Ela quebra um pouco a lógica do movimento da cena e fica estranho de se olhar. Você não está representando necessariamente o movimento da cena. Isso pode ser utilizado no caso, se você estiver também representando que alguma coisa está se movendo em direção, por exemplo, a esse motoqueiro aqui. Então, essa linha aqui, ela não está representando o movimento do motoqueiro, mas está representando o movimento, do caso, de uma primeira pessoa, né? De alguém que está se movendo em direção a esse motoqueiro. E daí, por exemplo, vai ser seguido de uma cena de impacto ou coisa do tipo, por exemplo, um trem batendo nele, esse tipo de coisa. Mas daí você tem que estar no contexto da sua história, né? Para o leitor poder entender o que isso está representando, porque realmente a função disso é passar uma imagem, passar uma mensagem para o leitor conseguir entender o que você quer mostrar na sua história, o que você está contando. Então saber escolher a cena e a linha de ação, a linha de movimento que você vai usar para sua cena é tão importante quanto saber, por exemplo, fazer o traço certinho, retinho e tal, a diferença de espessura, diferença de distância e tal. Isso é de menos, isso é uma coisa muito mais estética. Só que a estética ela fica em segundo plano quando você tem uma mensagem para contar. A mensagem é muito mais importante do que a estética, nesse caso. Foque em aprender a saber qual cena você vai usar, qual tipo de linha você vai usar, ou qual a aparência da linha que você vai usar, quando você vai usar uma linha com espessura diferente, uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma distância maior, uma distância menor, quando você vai preencher o quadro com linhas, quando você vai usar só algumas com alguma distância e tal. Uma coisa interessante para você fazer é pegar um mangá que você gosta e sair folheando ele e analisando como que o personagem usa as linhas de movimento, qual o impacto que ele causa, como que ele escolhe a linha de movimento que ele vai usar. E daí você vai analisando. Por exemplo, aqui você tem um movimento circular, então você tem uma linha de movimento circular aqui desse movimento da arma dele, só que como a arma está fazendo uma pressão para cima, você tem essa linha aqui que está pegando totalmente, e esse impacto do movimento que ele é para cima, e como ao mesmo tempo que o movimento ele é para cima, ele é circular, ele passou para o lado,
ele também fez uma linha de movimento aqui embaixo, meio que diagonal, mas mais para horizontal. Ele poderia ter feito uma linha radial com um ponto aqui, quer dizer, fazendo assim, que representaria a mesma coisa, só que ele resolveu fazer assim, por um motivo dele, enfim. E é isso que você tem que fazer também, ver como vai ser representado a cena que você quer e como que ela pode fazer. Por exemplo, aqui também é uma cena de movimento que ele escolheu não usar, aqui também é uma cena de impacto, de surpresa, que ele escolheu não usar a linha de ação nem nada assim. E é esse tipo de escolha que você vai ter que saber fazer. E isso é muito na prática, é muito na base, como eu disse, da observação. Você saber quando que uma cena precisa de uma linha de ação, uma linha de impacto, e quando que ela não precisa. Que de repente esse vácuo, essa falta de cenário, essa falta de linha, vai representar o impacto tão bem quanto um monte de linhas e tal. Então pega os mangás que você gosta, vai folheando eles e tal, vai vendo as linhas. E conforme você vai fazendo isso, você vai acrescentando isso nas suas histórias, nos seus mangás, nas obras que você fizer, nas cenas, para conseguir entender melhor o uso dessas linhas, beleza? É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado, que isso possa ter ajudado e venha ajudar você quando você for fazer suas páginas e tal. Se você já desenha, se você já tem um quadrinho seu, que isso possa ajudar você a analisar as páginas que você já fez e ver as linhas de movimento, ver se você usou o jeito certo ou como você usaria agora que você aprenda um pouco mais. Pesquise mais sobre isso. Procure só você jogar Movimento Action Online no Google, você vai achar várias para você baixar que você pode usar e ir testando, fazer esses experimentos de usar vários tipos de linha na mesma cena para ver os diferentes tipos de impacto que a cena causa. Enfim, são vários exercícios legais para você fazer, vocês fazerem, para treinar e aprender a usar linhas de movimento, seja manualmente, seja no computador, seja através de imagens baixadas só clicando e jogando no fundo. É isso, galera. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou das coisas que eu falei aqui. Isso serviu de alguma para você de alguma forma. Comente suas opiniões, comente o que você achou, quais são suas dúvidas em relação a isso. De repente pode servir para eu fazer um outro vídeo continuando sobre isso e tal. E muito obrigado, galera. É nóis. Ah, você tentou.